Não tenha medo, pois sou eu aqui de volta e hoje a história é incrível. Provavelmente uma das melhores histórias e as mais pesadas que eu já trouxe aqui no canal. Eu estou falando dela, A Brincadeira do Copo. Parte 1, na escola. Antes, se inscreva no canal, deixe o like e todas essas loucuras de sempre. Obrigado. Arthur é um adolescente conhecido por ser travesso, inventivo, desafiador, problemático e intrometido. Ele está sempre se envolvendo em situações complicadas e arrastando os outros consigo. Ele tem uma predileção por explorar casas abandonadas, visitar locais proibidos e fazer tudo o que os adultos dizem para evitar ou consideram perigoso. Arthur logo descobrirá que certas coisas são melhores deixadas inalteradas. O que será que ele vai descobrir? Na biblioteca da escola onde estudavam, 4 adolescentes com idades entre 13 e 14 anos estavam reunidos, apesar de já terem estudado pela manhã para trabalhar em um projeto. Eram 3:30 da tarde quando Arthur chegou. Olá pessoal, cumprimentou, fazendo todos se virarem em sua direção. Vocês não têm ideia do que eu consegui, continuou, tirando uma caixa da mochila. Isso aqui, meus amigos, é um tabuleiro Ouija. Com ele podemos brincar da brincadeira do copo. E com o capeta. O Arthur enlouqueceu de vez, disse uma das garotas. De jeito nenhum eu vou mexer com isso. Não sou maluca, estou fora, nem quero ouvir o resto, completou, levantando-se da mesa e saindo. Os outros esticaram seus pescoços para ver o tabuleiro. Vamos para o auditório. Eu vi os alunos da 3ª série terminando o ensaio da apresentação do Dia das Mães e a porta ficou aberta. O zelador só a trancará no final do dia, sugeriu José, um dos melhores amigos de Arthur. Que trouxa, né? Sem dizer mais nada, eles pegaram suas mochilas e se dirigiram ao auditório. O auditório era espaçoso e poderia acomodar facilmente mais de 300 pessoas. Grandes janelas ao longo da parede direita permitiam que a luz natural inundasse o ambiente. Cortinas de veludo azul escuro estavam penduradas em intervalos regulares. A entrada do auditório a partir do interior da escola ficava ao lado do palco. Havia outra entrada nos fundos do auditório que levava para fora da escola, mas só era aberta aos pais durante as apresentações. Esta porta era feita de vidro, com uma grade de ferro trabalhada em desenhos de flores. Eles escolheram entrar pelos fundos, de modo que, se algum professor ou zelador entrasse no auditório, poderiam se esconder atrás das poltronas. Arthur colocou o tabuleiro no chão, atrás da última fileira de assentos. Espera aí. Isso não é minha escola? Porque tá me soando familiar. Será que eu não sou Arthur? Todos se sentaram ao redor. Estavam ansiosos para começar, alguns com sorrisos, outros com medo e corações acelerados, mas nenhum deles estava disposto a desistir. Certo, pessoal, agora todos coloquem as mãos sobre este objeto aqui, Arthur disse, mostrando um objeto circular com uma seta pintada. Vamos tentar invocar algum espírito. Concentre-se e tentaremos chamar alguém. Deixe-me tentar, sugeriu Bárbara, uma das garotas mais ousadas do grupo. Estamos pedindo que algum espírito ou entidade se junte a nós e responda às nossas perguntas, concluiu. Eles se olharam, esperando que algo acontecesse ou que o objeto se movesse. Por vários segundos, nada aconteceu, criando uma tensão crescente. Um deles estava prestes a falar quando Bárbara gritou. O som de terror fez todos darem um salto, olhando horrorizados para ela, que logo começou a rir da pegadinha que pregou em seus amigos. Você é realmente idiota, Bárbara. Vá para o inferno, resmungou José. Isso não me parece bom, disse Caio, o mais frágil e temeroso da turma. Calma, pessoal, era apenas uma brincadeira para relaxar. Vamos começar de novo. Agora sério, sem brincadeiras, Bárbara propôs. Todos se sentaram novamente em volta do tabuleiro e colocaram as mãos sobre a peça. Há algum espírito entre nós? Perguntou Arthur. O objeto começou a mover-se lentamente, deslizando até a seta apontar para a palavra sim. Os olhos dele se arregalaram. Caraca. Não fui eu. Se alguém estiver brincando, é hora de parar, Bárbara assegurou.
Você pode dar alguma outra manifestação de sua presença? Arthur perguntou novamente. Um forte ruído vindo da janela fez todos se assustarem. Arthur sorriu ao ver a expressão deles. Essa não é brincadeira minha, pessoal, disse ele. Agora é a vez da Bárbara perguntar. Espírito, a Bárbara vai ser aprovada no final do ano letivo? A peça moveu-se lentamente até a palavra não. Os outros ficaram surpresos com a resposta. Em um momento como este do ano, e com as minhas notas, eu não preciso de um espírito para me dizer isso. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre você. Espírito, o Arthur terá um futuro sombrio? A peça novamente moveu-se lentamente até a palavra sim. Isso causou inquietação no grupo. Você está indo longe demais, Bárbara, disse Arthur, franzindo a testa, enquanto os outros olhavam com medo. Você pode nos dizer seu nome ou devemos chamá-lo de espírito? A peça começou a mover-se novamente. Primeiro foi lentamente para a letra M, depois a letra E, depois S e com uma velocidade anormal terminou com as letras T, R, E. Mestre? Bárbara perguntou incrédula. Isso só pode ser uma piada. Você não quer provocar o espírito, certo, Bárbara? Arthur a advertiu. Mestre, você pode responder a todas as nossas perguntas? A peça moveu-se novamente em alta velocidade. Todos observaram com olhos arregalados enquanto ela soletrava aqui não. Então onde? Arthur perguntou. Bárbara e os outros tiraram as mãos do objeto antes que Arthur pudesse falar. A peça começou a mover-se sozinha soletrando a palavra Cave, com rapidez. Arthur sorriu. Cave era o nome que os adolescentes usavam para uma caverna em um parque da cidade. Embora fosse proibido entrar na caverna, os jovens frequentemente se reuniam lá para usar drogas ou se envolverem em atividades impróprias. No entanto, o lugar tinha uma aura sombria que assustava a Bárbara, que raramente o visitava. Não tenho a menor intenção de entrar na caverna para brincar com esse tabuleiro estúpido. E vocês também não deveriam. Ouvi muitas histórias de pessoas que se deram mal. Não sabemos quem ou o que está respondendo, advertiu Bárbara. Não quer deixar o espírito irritado, Bárbara? Arthur provocou novamente. Antes que Arthur pudesse terminar de pronunciar o nome de Bárbara, as cortinas do auditório se fecharam. E agora a escuridão tornou-se opressiva. E claro, o terror se instalou. Bárbara sentiu duas mãos agarrarem seus ombros com força e empurrá-la para longe. Ela escorregou pelo piso encerado de madeira, um de seus tênis voando para o lado. Ela gritou alto, tentando falar, mas as palavras simplesmente não saíam. Ela sabia que não havia sido empurrada por um de seus amigos e nenhum deles tinha força suficiente para isso. As mãos a tocaram novamente, desta vez seus braços, puxando ainda mais longe de seus amigos que gritavam seu nome desesperadamente. Ela rolou no chão e tentou se levantar de bruços, mas uma mão segurou sua cabeça, puxando seus cabelos e em seguida arremessou contra o chão. E agora sangue escorria, misturado com lágrimas e salivas. Em choque, dolorida e sem forças, Bárbara desistiu e parou de se debater. Ela aceitou que sua morte estava próxima e começou a rezar para que fosse rápida, para que seu sofrimento terminasse. Ela pensou em seus pais, sendo filha única, imaginando o sofrimento deles, especialmente da sua mãe. Novamente, ela sentiu dor intensa, desta vez em suas costas. A dor foi seguida pelo som de chicotes. As chicotadas continuaram até que ela não suportasse mais e desmaiasse. Os outros membros do grupo não conseguiam ver nada, mas ouviam tudo. Aterrorizados, correram para a sala adjacente, onde a grande porta de vidro da escola dava para o exterior. Gritando e batendo na porta, conseguiram chamar a atenção de um homem que passava pela rua. Por favor, ajude-nos, estamos presos aqui. Avise a secretária e peça para alguém vir nos libertar. Uma de nossas amigas está ferida. José gritou para o homem do lado de fora. O homem assentiu com a cabeça e se dirigiu à entrada da escola. Alguns minutos depois, eles ouviram mais barulho vindo do auditório e correram para ver se era a ajuda que chegava. A diretora seguiu pela coordenadora e pelo zelador. Entrou furiosa e, ao ver Bárbara no chão, correu para socorrê-la, tirando a atenção dos outros.
Aproveitando a distração, Arthur rapidamente guardou o tabuleiro em sua mochila. O zelador correu para o palco e, atrás das cortinas, acendeu as luzes. A diretora e a coordenadora se ajoelharam em volta de Bárbara. "O que aconteceu aqui?" perguntou a diretora. "Estávamos apenas brincando. Fechamos as cortinas e a Bárbara começou a gritar na escuridão. Não conseguimos encontrar a saída. Acho que ela teve um ataque e desmaiou", respondeu Arthur, ganhando olhares repreensivos de José e Caio. "Os três imediatamente para a diretoria", ordenou a coordenadora. Agora a parte 2, que é no hospital. O incidente com os 4 adolescentes foi categorizado como um acidente decorrente de uma brincadeira imprudente. Quando questionaram Bárbara sobre o que tinha ocorrido, ela alegou que na escuridão tropeçou e caiu diversas vezes, esbarrando em cadeiras. Ela optou por não revelar a verdade, pois quem acreditaria que uma simples brincadeira poderia ter convocado um espírito maligno? Eu. Bárbara estava almoçando quando viu Arthur, José e Caio entrarem em seu quarto no hospital, onde ela se recuperava. Um aperto no coração a atingiu. Algo estava errado. Os três, que alguns dias atrás estavam alegres, fortes e vivos, agora pareciam zumbis. Estavam pálidos, com olhos fundos e andavam curvados. "Eu pensava que tinha tido a pior parte", brincou ela, tentando manter um tom leve. Ninguém riu. Suas expressões desesperadas diziam que algo terrível estava acontecendo. Arthur foi o primeiro a se aproximar. Segurando a mão de Bárbara, ela notou que ele estava segurando as lágrimas. "Aquela brincadeira foi um erro", disse Arthur. "Você não tem ideia do que estamos passando e do que aconteceu com você. Essa entidade que evocamos está nos atormentando dia e noite", acrescentou, enxugando uma lágrima que escorria pelo seu rosto. "Vocês precisam contar a alguém, como seus pais. Alguém poderá ajudar vocês", disse Bárbara. "Não podemos. Ele disse que se contarmos a alguém, morreremos", respondeu Caio. "Vocês fizeram a brincadeira novamente? Não posso acreditar. Foi uma falta de responsabilidade. Vejam o que aconteceu comigo. Não tivemos escolha. Como eu disse, ele nos atormenta. O espírito aparece a qualquer hora ou lugar. Ele não pode se comunicar, mas eu o vejo o tempo todo, no meu guarda-roupa, no banheiro ou enquanto estou comendo. Quando durmo, tenho pesadelos em que ele me leva para um lugar escuro. No sonho, viro seu escravo. Ontem estava prestes a contar tudo para minha mãe enquanto conversávamos. Mas ele apareceu. Fez gestos como se estivesse cortando a garganta dela ou sufocando-a", explicou José. "O mesmo está acontecendo comigo e Caio", acrescentou Arthur. "Peguei o tabuleiro e nos reunimos na casa de Caio. Lá o espírito nos disse que só nos deixará em paz quando realizarmos a brincadeira do copo na caverna. Não contem comigo, já paguei um preço alto pelo meu erro. Acho arriscado fazerem o mesmo. A energia naquela caverna é negativa. Ouvi as histórias e lendas urbanas sobre aquele lugar. Isso parece uma armadilha para mim", disse Bárbara. "É verdade, mas qual é a nossa escolha? Tenho medo de contar a um adulto e que eles saiam machucados, ou pior, se não formos, eles nunca nos deixará em paz", disse José. Enquanto os outros discutiam, Caio se afastou do grupo e se dirigiu à janela. Estavam no 6º andar do hospital e a vista era deslumbrante. Uma súbita vontade de pular invadiu seu corpo. Caraca, ele não entendia esse sentimento, mas pensou que pular o faria sentir-se livre, como resolver um problema sério ou ler a última página de um livro ruim. Essa sensação cresceu dentro dele e, seguindo um instinto incontrolável, subiu na poltrona ao lado da janela. Alguém chamou seu nome com um grito. Ele sabia que era um grito pelo tom, mas a voz soou abafada em seus ouvidos. Ele decidiu que não era importante responder ao chamado e colocou uma perna para fora da janela. Caraca, pesado esse relato, hein? Todos gritaram e correram em direção a Caio. Bárbara foi a primeira. Ela pulou em direção à janela. A agulha do soro presa em seu braço perfurou a sua pele.
Ela gritou, mas sem hesitar por um segundo, alcançou a camisa de Caio e a segurou firmemente. Os outros finalmente chegaram para ajudá-la e seguraram o corpo de Caio, que ainda pendia para fora. Eles o puxaram de volta para dentro e o deitaram no chão, segurando-o com força. Caio, piscando os olhos, parecia estar voltando a si. Com uma expressão confusa, olhou para os três que o seguravam, percebendo que estava retornando à realidade. Seus amigos o soltaram. "O que aconteceu, Caio?" perguntou Arthur. "Não sei, não consigo explicar. Em um momento eu estava aqui e no outro estava à beira da janela prestes a pular. Um sentimento mais forte me dizia para pular. Que estranho! Se não fosse por vocês eu estaria morto", respondeu Caio com a voz trêmula e lágrima nos olhos. Todos olharam para a Bárbara, que segurava o braço, tentando estancar o sangue que escorria do corte causado pela agulha quando pulou para salvar Caio. Ela franziu a testa. "É apenas um corte superficial. Vocês têm coisas mais importantes com que se preocupar", respondeu com tom áspero. Arthur sentiu um aperto no estômago. Ele sentiu vontade de abraçá-la, observando atentamente seu rosto pálido e seus lábios pequenos e rosados. Bárbara era durona e às vezes tinha uma aparência ríspida, mas ele sabia que por baixo de tudo isso havia uma garota insegura e doce. Seu rosto começou a arder e ele torceu para que ninguém notasse. Talvez depois de tudo isso terminar, pensou. Depois de algumas horas de discussões e sem encontrar uma solução, os três rapazes saíram e em seguida, Sofia, a mãe de Bárbara, chegou ao hospital. "Oi, meu bem", cumprimentou Sofia. "Mamãe veio para dormir com você", acrescentou, apertando a bochecha de sua filha, que franziu a testa e afastou a mão da mãe. "Você está estressada, querida? Olha o que eu trouxe para o jantar." Sofia tirou um hamburgão e um milkshake de morango de uma sacola. Bárbara tentou disfarçar a felicidade, pois gostava de se fazer de durona, mesmo para a família, mas sua mãe a conhecia bem. Finalmente, cedendo à alegria de ver aquele hambúrguer e o milkshake de morango, ela sorriu. As duas comeram, conversaram sobre vários assuntos e assistiram à televisão. Quando o hospital começou a ficar mais silencioso, elas se prepararam para dormir. Sofia se ajeitou no pequeno sofá do quarto. "Mãe, você acredita em vida após a morte?" perguntou Bárbara. "Eu não sei, filha. Tento não pensar muito nisso. Seus avós são católicos, então eu frequentava a igreja quando eu era pequena, mas na verdade não tenho certeza do que acreditar. Por que você está perguntando?" "Quando tive o acidente no auditório, pensei que estava prestes a morrer e fiquei com medo. Às vezes também tenho medo de espíritos, almas penadas e coisas do tipo", disse Bárbara, procurando uma maneira de contar tudo à mãe. "Não tenha medo, filha. Nunca vi nem senti nada assim, mas também nunca procurei. Acho que é melhor deixar essa coisa em paz. Quanto à morte, penso que se houver vida após a morte, deve haver algo de bom para mim do outro lado, porque minha consciência está tranquila. Se não houver, eu não vou saber, porque estarei morta. Então, por que me preocupar?", disse Sofia. "Você tem razão. Boa noite", respondeu Bárbara. Ambas adormeceram profundamente. Mestre, como gostava de ser chamado, vagava de um lado para o outro no quarto do hospital, tentando encontrar uma maneira de atormentar suas vidas e neutralizar Bárbara. Ele sabia que ela estava representada por uma ameaça ao seu plano. Ele era uma entidade demoníaca, causando miséria e sofrimento à humanidade enquanto vagava pela terra. Havia pouco que ele podia fazer em sua verdadeira forma. A surra que havia dado a Bárbara havia lhe custado caro. Materializar-se para tal ato não era fácil e exigia uma energia acumulada ao longo de anos. No entanto, ele sabia que valia a pena, pois Arthur era a ligação perfeita com o mundo material para continuar sua saga de terror. Ele sentiu um imenso poder em Bárbara. Ela possuía uma personalidade forte e uma força de vontade extraordinária. Mas havia algo que ele não conseguia entender completamente. De qualquer forma, ela representava uma ameaça e ele precisava eliminá-la ali. E bom, esse é o final da primeira parte do vídeo. A história é extremamente longa, então eu sou obrigado a fazer uma segunda parte.
Fique ligado que logo logo sai. Não perca! Adiós, não fique com medo, eu voltarei.